Olá, eu sou Yuri Vieira e este é o podcast do blog Garganta de Fogo, apresentando o quinto bate-papo com Olavo de Carvalho, lado A. Alô? Olavo, tudo bem? Opa, Yuri, tudo bom? tudo bom. Pois é. Pô, você ligou aqui, mas eu tinha esquecido o telefone desligado, rapaz. Não, mas foi bom que eu tomei um café, tomei uma cerveja. O problema é se eu começar a falar mais do que você, né? Agora você tá mais fortinho. Tomei uma vitamina, né? Ah, fez bem. Então, eu tava ouvindo o Rush Limbaugh. Esse cara é a melhor fonte de informação que tem aqui. Pois é. E ele disse uma coisa muito parecida com o que você falou, que segundo ele, muita gente votou aí nos democratas exatamente porque o Bush estava tendo um comportamento de esquerda, né? Mas isso aí é uma coisa que... Você veja, o movimento conservador... Você já está gravando? Tô gravando. O movimento conservador, ele começou em 1945, com um sujeito chamado Albert J. Nock. Então, esses livros do Nock tiveram uma certa influência, depois apareceram outros camaradas, apareceu o Bill Buckley, a National Review, e a coisa cresceu. Né? Primeira expressão política nacional que teve foi essa candidatura do Barry Goldwater, né? Que perdeu. Sim. E, vamos dizer, a expressão política definida mesmo só teve com o Ronald Reagan. Tá certo? Então, o movimento conservador ele não tem a experiência que tem os democratas. Porque não pode confundir republicano com conservador. Ou seja, até na década de 40, saiu aquele livro famosíssimo do Lionel Trilling. Lionel Trilling foi o maior crítico literário americano. O livro chamava-se The Liberal Imagination. Liberal, nos Estados Unidos, quer dizer esquerdista. Sim. E nesse livro ele dizia que nos Estados Unidos não existia uma outra tradição cultural exceto a liberal, quer dizer, esquerdista, que era a única que tinha. Isso era verdade até aquele momento. Então, nos Estados Unidos daquela época, né? Quer dizer, a esquerda tinha uma hegemonia cultural total na década de 40. E ele dizia, isso não quer dizer que não existam ideias conservadoras, mas elas não têm uma expressão cultural significativa. Isso descrevia a situação nos Estados Unidos, que durou mais ou menos, digamos, do fim da Primeira Guerra até aquele momento, né? Foi inclusive instigado, vamos dizer, pelo Stalin, pelo movimento comunista. Então, a esquerda tomou conta da vida cultural aqui de uma maneira assombrosa naquela época, né? A reação conservadora começa em 45, reação na esfera cultural primeiro, né? Então, e a partir daí foi crescendo. A partir da década de 80 começa a ter uma expressão política. Certo. Né, que culmina então na gestão Reagan, né, que foi o grande sucesso. O Reagan, segundo, vamos dizer, foi feita uma enquete aí pela American Online para escolher o maior americano de todos os tempos. O Reagan ganhou estourado. O Reagan teve mais votos do que o George Washington. Então isso mede o sucesso do movimento conservador. Mais ainda, o movimento conservador, a partir dos anos 90, começou a desbancar a hegemonia esquerdista dentro das universidades. E isso continua. Também na mesma época, eles começaram, esses think tanks e ONGs conservadores começaram a fazer um ativismo judicial para se defender do cerco esquerdista nas universidades, nas instituições culturais, da perseguição interreligiosa, essa coisa toda. Então, ganhando uma atrás da outra. No curso dessa ascensão, você tem subidas e descidas. Sim. Então, isso é inteiramente normal, né? Quer dizer, no meio dessa história teve, por exemplo, a gestão Clinton, que foi, vamos dizer, o anti-Reagan, né? Então, o fato é que o movimento conservador continua crescendo. Ele não conseguiu ainda dominar inteiramente o Partido Republicano. Entendi. Mas agora, nessa última eleição, houve uma coisa extraordinária, que eleição de muitos candidatos democratas conservadores. Eu vi que de estados conservadores, né? Como é? Democratas de estados considerados conservadores, né? Exatamente. Então, não é democratas conservadores, que eles chamam neodemocratas. Então, os neodemocratas são conservadores. Então, o conservadorismo aqui teve, vamos dizer, no começo teve a tendência de se identificar inteiramente com o Partido Republicano, mas eles já abandonaram isso. Agora, só uma coisa, Olavo, que seria interessante você falar, assim, que muita gente não tem noção de qual é a diferença entre a visão de mundo de um democrata e um republicano, né?
não é bem democrata republicana. A divisão certa é liberals, quer dizer, esquerdistas e conservativos, né? Essa é a diferença, porque nos partidos, vamos dizer, o republicano é 75% conservador e 25% liberal. Certo. E o democrata ao contrário, 75% liberal e 25% conservador. E isso já é a primeira informação que ninguém tem aí. Porque, olha, no Brasil, a mídia inteirinha é empulhação, mas assim, é tão barata, tão grosseira, tão estúpida, que eu acho que a única coisa a fazer com esses jornalistas é ir e cuspir na cara deles, ou bater, você tá entendendo? Porque discutir não é possível. Quer dizer, isso aí é crime de propaganda enganosa o tempo todo, isso aí é delito contra o consumidor o tempo todo, mas é uma coisa brutal. Eu que estou aqui agora, que eu acompanho a mídia americana, e acompanho o que está acontecendo dos dois lados, eu quando leio os jornais brasileiros, eu não reconheço o que está acontecendo aqui. Eles estão falando de um outro negócio que é imaginário. Que é assim, você pega a propaganda da esquerda democrática e é o que se republica na mídia brasileira. O jornal de Macondo, né? É o jornal de Macondo, exatamente. Mas é os Estados Unidos totalmente imaginário que sai aí, uma coisa de louco, né? Principalmente na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo é um jornal mentiroso, calhorda, filho da puta, em cada linha. Agora você vê, o pessoal do PT diz que a imprensa brasileira é de direita. Você vê que é absurdo. Como que a imprensa de direita pode ser a mais radicalmente anti-americana do universo? Você não tem um jornal pró-americano no Brasil. Todos mentem. Agora, além de ser anti-americano, porque ser anti-americano é um direito que assiste a qualquer pessoa, cada um tem direito de ter a opinião que quiser. Agora, você mentir o tempo todo em defesa do que você quer, não é coisa própria do jornalismo, é própria da publicidade paga. Aí dentro desse esquema eles colocam essa vitória dos democratas como sendo uma vitória total da esquerda. Olha, vitória total. Primeiro, vou mostrar como isso é uma empulhação total. Desde Roosevelt, todos os presidentes que tiveram 2 mandatos, você fala o Franklin todos que foram reeleitos, você fala o Franklin Delano Roosevelt. Ou Theodore. Exatamente. Não, Franklin Roosevelt. Desde o Franklin Roosevelt. O anterior não sei. Mas pelo menos desde do Franklin Roosevelt, o presidente que é reeleito, ele normalmente perde a base parlamentar no meio do segundo mandato. Quer dizer, ele é chamado de eleição intermediária. É a eleição que tem depois de 2 anos de mandato. Então o 6º ano de mandato para o presidente reeleito é sempre o ano fatídico. O Roosevelt perdeu a base parlamentar, o Nixon perdeu a base parlamentar, o Gerald Ford perdeu a base parlamentar, Clinton perdeu a base parlamentar, Reagan perdeu a base parlamentar. Todos perderam no 6º ano. O Bush também perdeu. Agora, sabe qual é a diferença? O Bush foi o que perdeu, de todos esses, o Bush foi o que perdeu menos cadeiras do Senado e na Câmara. É mesmo. O Clinton perdeu 71 cadeiras. O Bush perdeu 30. Então você vê que vendo a coisa dentro das proporções da história americana, é um acontecimento normal, sem maior significação, e que somente a propaganda somente um discurso puramente publicitário, pode dizer que foi um tsunami, foi uma derrota arrasadora, foi a total rejeição da política do Bush. É claro que não, isso justifica-se usar isso na publicidade. Agora, como jornalismo, olha, eu digo o seguinte, a Folha de São Paulo serve para limpar a bunda. Se você não tiver dinheiro comprar papel higiênico, limpa a bunda com a Folha, porque já é a utilidade mais alta que essa porcaria de jornal pode ter. Porque bunda não lê. Porque se lesse, não, aí não podia, você não vai querer corromper, né, o seu próprio cu oferecendo esse tipo de material. Mas como os cus são analfabetos, pode limpar a bunda sem problema. Agora, ler essa porcaria é uma coisa que ninguém deveria fazer. É um negócio que eles estão mandando jornal de graça tudo ao contrário, Eles estão mandando jornal de graça aqui para casa porque a gente já foi assinante e tal, paramos de assinar. Mas nem de graça, nem pagando. Pois Agora, você vê, esses que ainda são os caras de pau, porque é o jornal mais rico do país. E o Otávio Frias ainda queria que eu escrevesse para lá um artigo por mês, para ele fazer de conta que o jornal é democrático. Quer dizer, ele põe 900 esquerdistas escrevendo o tempo todo, e daí bota um artigo do Olavo de Carvalho por mês, não queria pagar a mixaria, né? Pagar muito menos do que paga, por exemplo, o CONI.
Tá certo? Quer dizer, é uma desonra isso aí. Eu não vou aceitar uma coisa dessa. Se fosse um jornal pobre, olha, eu escrevo de graça para qualquer jornal, um outro jornal. Jornal de estudante, jornal de milico, que não tem dinheiro para pagar e pede artigo, eu escrevo de graça com prazer. Agora vou escrever semi de graça para o jornal mais rico do país. Mas a Folha sempre foi sem vergonha. A Folha era recordista de processo trabalhista. Eu não sei se ainda, deve ser ainda. Quando eu tinha 18 anos, comecei a trabalhar na Folha. Fiquei 3 anos lá trabalhando sem registro. Já era uma empresa filha da puta naquele tempo. Hoje deve ser pior ainda. Não, eu realmente não sei. Não estou afirmando que seja, mas deve ser a mesma coisa. Se administrativamente ainda é aquela merda que era, não sei. Mas jornalisticamente é o que existe de pior, mais boboca, mais pretensioso e mentiroso. É assim, aquele entojamento latino-americano, aquela pretensão pseudo-intelectual ridícula, grotesca, você está entendendo? Quer dizer, um intelectual vamos dizer, modelar para eles é Marilena Chauí, é Emir Sader, é isso aí, essa coisa terceira mundana e idiota, tá entendendo? Você quer ver uma coisa? Para um pouquinho aí que eu vou te pegar um artigo que saiu hoje. Certo. Olha aqui, é um artigo hoje, chamado Imaginário Incorreto, assinado por um tal de Teixeira Coelho. Teixeira Coelho é professor titular da Escola de Comunicações e Artes da USP. Então você já sabe que porcaria que vai sair daí. Mas, olha o que ele diz. Com a derrota dos republicanos, alguns amigos americanos, professores universitários, talvez se preocupem menos com os livros que incluirão nas bibliografias de seus cursos. Essa pode parecer uma situação surpreendente na, aspas, terra da liberdade. Mas foi real nos anos duros do republicanismo fundamentalista após 2001. Colegas relataram terem sido chamados por seus diretores para conversar sobre livros indicados que tinham provocado a rejeição de alunos e seus pais. E não está... Então é o seguinte, ele dá a ideia de que houve uma perseguição a professores esquerdistas dentro da Universidade Americana. Quando é o seguinte, os professores americanos, os professores esquerdistas dominam 100% das grandes universidades daqui, demitem quem não concorda com ele, destroem as carreiras de milhares de alunos. Quer dizer, se você não se comporta direitinho de acordo com o politicamente correto, ele te põe para fora mesmo. E, em suma, é uma coisa que acontece aqui há 30 anos, essa é uma perseguição assim, nojenta. E de uns 2 anos para cá, o pessoal começou a reagir, fazendo o quê? Os alunos e pais de alunos começaram a processar as faculdades. Entendi. E daí, evidentemente, o diretor da faculdade chama o professor e diz, olha, tem aqui um processo, não sei o quê. Isso aí, os caras estão chamando de perseguição fundamentalista. E esse Teixeira Coelho escreve isto. Isso é propaganda barata, mentirosa. Um leitor tinha que pegar isso aí, juntar a documentação e ir na delegacia do consumidor. Diz, olha, eu não posso pagar uma assinatura do jornal para ler esse tipo de coisa. E se o jornal me promete uma cobertura isenta, ele jornal tem o direito de ter a opinião que ele quiser, mas de inverter a coisa assim como eles estão fazendo não é possível. É muito absurdo. Tem um outro artigo aqui, mas a Folha tem tanta mentira numa só edição, mas numa só, né? que não dá nem para contestar, porque precisaria uma equipe, está entendendo? Ele tem uma equipe, assim, uma máquina de mentir, tá entendendo? Agora, aconteceu que eles querem passar por honestos, então criticaram um pouco essa corrupção petista, mas um pouco, moderadamente. Mas em seguida eles já se penitenciam, né, disso aí, sendo mais esquerdistas do que o Hugo Chávez na cobertura internacional. E agora eles têm a arte de fazer isso fingindo uma neutralidade superior. Eles sabem imitar o discurso neutro, que é aquela macaqueação brasileira mesmo. Sim, eu tava ouvindo uma entrevista que você deu na TVE de Porto Alegre, em que tudo que você dizia o cara considerava opinião, né? Ah, sim, se é da minha boca é opinião, mesmo que você dê todos os fatos. Agora, se o cara quando diz uma coisa dessa, sem nenhum fundamento na Folha de São Paulo, é fato porque saiu na Folha de São Paulo. Não é opinião, é fato. E o outro aqui que estava fazendo uma matéria sobre a Polônia e dizia que tinha lá uma partido de direita que era contra o aborto. E esse partido estava crescendo de alguma maneira no eleitorado, né? E o repórter da Folha, ele entrevistando o cara, ele mesmo qualifica isso de situação bizarra. Quer dizer, é bizarro ser contra o aborto. Então, quer dizer, a Folha de São Paulo, aquela cambadinha que tem na redação, que é
um monte de sujeito, como é que se diz, pó de arroz, politicamente correto, tá entendendo? Tudo engomadinho. Eles fazem de conta que eles são as pessoas normais. Eles são o parâmetro de normalidade do mundo. E de que eles expressam o mainstream, quer dizer, a opinião média, que é a opinião só deles, na verdade. O brasileiro 82% da população brasileira é contra o aborto. Mas a Folha acha que ser contra o aborto é anormal e bizarro. Então, é coisa de gente inteligente, né? Não é coisa de inteligente. Quer dizer, o normal, eles são o parâmetro da normalidade. Né? Então eles ficam vendendo uma falsa impressão de que eles representam a opinião pública. Mesmo quando eles estão contrariando essa opinião pública frontalmente. Quer dizer, então a própria noção do normal e do anormal já fica falseada. Quer dizer, o sujeito tem o direito de ser a favor ou contra o aborto. Mas, pelo amor de Deus, ele tem que refletir as proporções reais da coisa. Não é possível, vamos dizer, que um bando de moleque, porque na Folha só tem moleque, né? Moleque saiu ontem, ainda muitos usam fralda, talvez até por prazer, né? Claro, porque vamos dizer, todas as perversões sexuais são lá consideradas também normativas. Né? Eu nunca falei mal de ninguém por sua conduta sexual, mas acontece que eles fazem o contrário, eles pegam a conduta que eles acham certa. O cidadão normal para eles tem que ser não apenas gay, mas tem que ser gay desse de pachata. Né? E tem que ser o gay que quer casar, quer dizer, ele quer constituir família, dois barbudos constituindo família. E eles acham que isso é o normal e que o contrário disso é bizarro. Ora, quer dizer, o sujeito nem tem ideia quando uma opinião dele como é que se diz, é divergente ou minoritária. Não, ele faz de conta que a minoria é a maioria e que o divergente é a norma. Agora, sabe por que eles fazem isso? Porque todos estudaram em faculdades onde tem professores como este Teixeira Coelho, que são caras que estão infectados de desconstrucionismo até a medula do osso. E você sabe o que é desconstrucionismo. Desconstrucionismo é aquela teoria de que tudo no mundo é discurso, de que não existe significado. E tudo de que, se portanto, dissolve no ar, né? Todas as atribuições de significado são fictícias. Então, o que nós devemos fazer? Devemos criar uma significação fictícia que nos interesse. E isto é ensinado para essas pessoas. Agora, como é que uma pessoa assim pode praticar jornalismo? Que confiabilidade pode ter um jornalista com essa mentalidade? Ou seja, são todos mentirosos premeditados e se orgulham de sê-lo. O desconstrucionismo é isso. O desconstrucionismo é a teoria e prática da vigarice. Todo discurso é vigarice. Então, o nosso também vai ser vigarice. E só que a nossa vigarice é do bem. Né? Embora também diga não existe o bem. Não existe o bem objetivo, mas o nosso discurso é o do bem. Então, assim, é o caos irracional interesseiro. O desconstrucionismo consiste em jogar lava na água para ninguém entender mais nada e toda manipulação e toda empulhação se tornar legítima. Esta garotada Folha foi toda educada nisto. Então, a Javier trouxeram a vigarice do banco escolar. Acabou de ligar uma figura aqui para mim, que é um cara que faz filosofia, que acompanha seus textos, seus livros, e me dizendo que os professores lá estão dando fregue para eles, né? Paulo Freire? Fregue. Ah, Fregue, gostei de Fregue. Sim. Sim, da linguagem. Aí ele me dizendo que está com dúvida com essas coisas, que ele queria até conversar com você e tal. Aí a gente vai entrar na parte técnica, daquelas questões de que segundo o cara, não existe, você não pode predicar nada com relação à existência em primeiro grau. Ou seja, você não pode falar isso existe. Entendeu? Bom, mas pode falar. Negócio, peraí, isso é uma estupidez. Isso é uma estupidez total, isso não é defensável sob aspecto nenhum. Porque se o sujeito me diz, olha, o Frege disse que não podemos predicar nada. Eu digo, você, escuta, mas se não podemos predicar nada, você não pode predicar isso do Frege. Se não existe realidade, você não pode estar seguro de que o Frege escreveu tal coisa ou tal outra. Então para com essa bobagem. Para com essa bobagem. Os caras colocaram a linguagem em dúvida, né? Disse que vamos dizer, dentro de uma lógica inteiramente formalizada, você não conseguiria fazer isto. Mas isso é uma afirmação quase tautológica. Por quê? Uma linguagem inteiramente formalizada é uma linguagem que tem todos os seus termos perfeitamente definidos. Portanto, a cada termo corresponde uma definição. O que é uma definição? É um conjunto de palavras.
Se a cada palavra corresponde como significado um outro conjunto de palavras, então nada tem referência na realidade. Uhum. Então, basta a linguagem ser totalmente formalizada e ela, por definição, não pode ter referência na realidade. E o Frege estava se referindo exatamente às lógicas totalmente formalizadas. Uhum. Dentro de uma lógica totalmente formalizada, não pode haver referência à realidade. Agora, esses idiotas estudam isso e dizem, está vendo? Não existe realidade. E generaliza. Né? O que tem é merda na cabeça. Existe a realidade, sim, a realidade é a merda que está dentro da sua cabeça. Isso é a realidade objetiva, tá entendendo? Uhum. Essa molecada não devia ler Frege. Frege não foi feito para moleque. Entendeu? Frege não estava brincando com essas coisas. Ele estava realmente explorando as possibilidades de uma lógica totalmente formalizada. Era isso que ele estava pensando. Uhum. O Frege não era um metafísico. Quer dizer, ele não estava interessado em saber se existe conhecimento da realidade ou não. Ele era um lógico. Ele estava estudando as possibilidades da lógica formal. Ora, o que se predica das possibilidades expressivas da lógica formal não pode ser indevidamente convertido num juízo metafísico sobre a realidade. Quer dizer, isso é um erro tão primário, tão grosseiro, que a única coisa para responder é dar um pé na bunda desse professor. Você está entendendo? Uhum. Eu acho que um pé na bunda já é honra demais. Já é honra demais. Eu acho que nós estamos falando desse idiota, já é uma honra demais, porque não se devia falar de uma pessoa dessa. Quer dizer, a mim pouco me interessa o que um analfabeto disse a respeito de Frege. Quer dizer, se me tempo que eu, por caridade, me interessar por isso. Mas, olha, quanto mais eu vi aqui nos Estados Unidos, aqui eu estou ficando mal acostumado. Aqui eu estou acostumado a conversar com pessoas racionais, que têm conhecimento, que são sérias, que não abrem a boca só que não entendem, e que não são verbalistas loucos como esse pessoal no Brasil. O americano, quando fala uma coisa, qualquer coisa, mesmo esquerdista, tá entendendo? É porque ele tem algum motivo para dizer aquilo. Um motivo objetivo, quer dizer, alguma coisa ele estudou. Ele pode ter estudado tudo distorcido, mas que ele tem o material, tem. E se você argumentar, ele cede. Se você der a prova, o americano cede. Quer dizer, o americano tem uma coisa que se chama boa-fé. O brasileiro não tem, são todos de má-fé. A má-fé é uma coisa que está profundamente arraigada na cultura brasileira. A má-fé e o impressionismo. Quer dizer, a pessoa fala as coisas não porque ela acredita mesmo, não porque ela sabe mesmo, mas porque ela acha que aquilo vai dar uma boa impressão para os outros. Então esse professor de seu amigo, esse é a mesma coisa. Sim. Ora, na realidade, todo o nosso discurso depende da referência à realidade e não da perfeita definição dos termos. A maior parte das coisas que nós dizemos não corresponde a significados perfeitamente definidos, mas corresponde a objetos de situações da experiência real. Se você me perguntar quem é o Yuri, eu vou ter que dar uma definição do Yuri? Eu não tenho definição do Yuri. Então eu aponto você e digo, olha, o Yuri é aquele ali. Aqui, por exemplo, se você está falando, vamos dizer, tentando aprender uma língua estrangeira. Sim. A maior parte das palavras que você não aprende com definições. Você aprende com objetos. How do you call this? Se mostra lá um tipo, sei lá, a linguiça. Você vai tá aqui a linguiça no supermercado. How do you call this? E o sujeito diz o nome daquilo. Tá entendendo? Sim. Então, quer dizer, você tem um vocabulário de coisas e experiências. Em cima desse vocabulário de coisas e experiências, que são coisas do mundo físico e das situações humanas reais, você pode tentar construir uma segunda linguagem, que é a linguagem dicionarizada, a linguagem definida. E em cima desta, por sua vez, você constrói uma terceira, que é a linguagem lógica formalizada. Ora, é claro que a linguagem, à medida que vai passando por essas modificações, ela vai perdendo propriedades. Você está entendendo? Sim. E uma dessas propriedades que a linguagem totalmente formalizada perde, a primeira delas é a referência à realidade, porque se é totalmente formalizada, é totalmente definida. Se é totalmente definida, o significado de cada palavra é apenas o conjunto de palavras que expressa a sua definição. E o conjunto das palavras, cada uma das palavras que está contida na definição, por sua vez, corresponde a quê? Corresponde a uma outra definição e assim por diante, indefinidamente. Então, estas são características não da linguagem, vamos dizer, cotidiana, humana, da linguagem usada nas situações reais, mas de uma linguagem elaborada por técnicos para determinadas finalidades. Mais ainda, segundo motivo pelo qual a linguagem totalmente formalizada não pode corresponder a nada na realidade. É porque a linguagem totalmente formalizada
é o que se chama lógica matemática, quer dizer, uma lógica organizada de acordo com esquemas extraídos da matemática. Então, só uma coisa, então no A final das matemática contas, não corresponde a nada na realidade. Sim, mas assim, o Wittgenstein viajou na maionese com o Frege, então, né? Todos esses caras viajaram da maionese. Então faz um século que esse pessoal da lógica matemática estava viajando na maionese. Porque eles primeiro, eu quero aqui estudar uma linguagem totalmente formalizada. O sujeito está bem, estuda isso. Só que depois ele começa a julgar a linguagem humana em geral, a linguagem que existia antes, à luz dessa lógica formalizada. O primeiro que fez essa cagada foi Guilherme de Ockham. Quer dizer, nós vamos estudar não a lógica de coisas, uma lógica de conceito de coisas, mas uma lógica de sinais. Eu digo muito bem. Só que depois da lógica de sinais ele tirava conclusões sobre o mundo das coisas. Agora, ele ainda é perdoável, porque ele é o primeiro que está lidando com lógica de sinais, então é cagada, é perdoável, porque é um assunto pioneiro, mas isso aí já faz 8 séculos que o nego inventou isso, porra. E o pessoal ainda não aprendeu? Mas no final das contas, essa turma na universidade influenciou esses... Então, vamos dizer, o pessoal na universidade aprende, vamos dizer, de professores ignorantes, empombados e presunçosos, essa pseudociência ridícula, você está entendendo? Grotesca, que opina sobre coisas que estão infinitamente acima da capacidade deles, e os alunos saem com isso na cabeça, confiam nesses professores. Você vê, no meu tempo, era moda você contestar professor, hoje não se contesta mais. Você está entendendo? Hoje os professores falam, os alunos falam desses professores como se fossem deuses. Né? Então, se eu contesto um deles, diz, imagina, ele está contestando Marina Chauí, ele está contestando Emir Sader, quem é ele para perder o respeito dessa maneira? Ele está falando com desrespeito, mas claro, não respeito nada dessas pessoas, são todo um bando de picareta, você está entendendo? De empulhador intelectual barato, está entendendo? Eu digo isso e provo. Então, o Emir Sader, eu já escrevi no meu site que ele era um vigarista de bosta. Ele podia ter me processado. Por que ele não processou? Porque eu vou lá e provo que ele é um vigarista de bosta. Tenho tudo para provar isso aí. O sujeito não para de mentir o tempo todo. Você veja, ele uma vez numa entrevista, fala, essas discussões que você teve com o Olavo de Carvalho e tal, e ele, para se fazer de importante, disse, eu jamais discuti com ele, jamais tive um confronto polêmico com ele. Como não teve? Teve um monte, está documentado, está publicado, é domínio público. Quer dizer, o sujeito é mentiroso. Agora, o mais bonito, rapaz, é o seguinte, essa semana saiu uma circular aí de um tal de, chamada Rede de Cristãos. Quando você vai ver, não tem nenhum cristão, só tem comunista. Né? Quando tem cristão, é a teologia da libertação, que é comunismo, é uma coisa. Deu para um tal de professor Bajonas, né? Bajonas Teixeira. Vamos chamá-lo de professor Teixeira, porque chamar alguém de Bajonas não é digno de um ser humano. Eu não vou fazer isso para um ser humano. Deve ser Barronas, então, provavelmente. Eu imagino que ele chamava, que seria Barjonas, o certo, porque daí seria filho de Jonas, né? Sim. Então, mas o homem do registro civil escreveu Bajonas, e ficou Bajonas. Assim como Milor era Milton, e esqueceram o traço do T, ficou Milor. Esse sujeito devia ser Barjonas, mas não interessa. Mas, então ele assume a defesa do Emir Sader, no caso dessa acusação de racismo que ele fez ao Bornhausen, e diz que você se referir aos petistas como raça de petistas é uma afirmação racista. Eu digo, olha, para você dizer isso, ele precisa não saber ler. Por quê? Por que o uso da palavra raça para designar um grupo não racial é pejorativo? Quando você chega, os petistas, evidentemente, biologicamente falando, eles não são uma raça. Eles são um grupo unido por ideais políticos. Pode ser certo ou errado, ideais políticos, mas eles estão lá unidos por ideais políticos. Se você os chama de raça, você está depreciando o elo que os une. Você está fazendo de conta que o elo não são ideais políticos, mas é que apenas uma como é que se diz, uma predeterminação genética. Ou seja, os petistas se unem com os petistas, assim como os gansos se reúnem com os gansos, os burros com os burros, os porcos com os porcos. Não é isso? Então você está depreciando a natureza do elo que une essas pessoas. Está acompanhando? É por isso que é pejorativo. Você está transformando um elo espiritual, religioso, político, ideológico, cultural, num elo racial como existe entre animais. E é por isso que é pejorativo.
Só que, se você está usando o termo raça para depreciar as relações que unem o grupo, é porque você considera que as relações raciais são inferiores às relações culturais, ideológicas, espirituais, etc. Senão você não poderia usar a palavra raça nesse sentido pejorativo. Você está entendendo? Agora, acontece que isto é racismo? Não, isso é exatamente o contrário do racismo. Porque para o racista, as relações raciais são as mais importantes e valiosas que existem. Isso quer dizer que, pelo mero sentido da palavra, quem entende a palavra, entende que chamar um grupo não racial de raça é um insulto antirracista, é um insulto que está depreciando as relações de raça, que justamente o racismo exalta. Isto, qualquer pessoa que entenda o texto tem que obrigar, qualquer pessoa que saiba ler tem a obrigação de instintivamente perceber isso. E chamar um grupo não racial de raça não é depreciar uma raça. Você está entendendo? Que é exatamente o contrário disso. Mas esse pessoal adora pegar esse tipo de... Agora, isso significa o seguinte, esse professor Bajonas, Emir Sade, em primeiro lugar são analfabetos, eles não sabem ler, são analfabetos funcionais mesmo. E com isso ganharam o diploma universitário e estão tirando dinheiro público. Isso aí para mim é empolgação. Para o racista, raça não é... O conceito de raça não é depreciativo, ao contrário. É a coisa mais elevada que existe. Depreciativo, pejorativo é não ter raça, no entender deles. Quer dizer, o mestiço é um tipo inferior, por quê? Porque ele não tem raça. Não é esse o raciocínio racista? Sim. Então, quer dizer, o racista não deprecia a ideia de raça, ele enaltece a ideia de raça e, enaltecendo essa ideia, ele deprecia os que não têm raça e as raças que ele considera inferiores. Isso é, raças que não manifestam o potencial maravilhoso da raça que ele acha que é superior. Isso é a dele, naturalmente. Porque teórico, nunca ouvi um teórico do racismo que dissesse que a raça dele é inferior. Todos acham que a raça é superior. Você pega o teórico da superioridade ariana, acha que a raça ariana é superior. O teórico da raça negra acha que a raça negra é superior, igualzinho. E nenhum desses deprecia o conceito de raça. Tanto não deprecia. No fim das contas, é tudo por exemplo, a comunidade negra de São Paulo fez essa revista chamada Raça. Tem uma revista de comunidade que não é comunidade negra em geral, é um grupo ideológico negro aí, que juntando-se a interesses comerciais, cria uma revista chamada Raça. Esses estão enaltecendo o conceito de raça. Ora, usar a palavra raça como pejorativa é depreciar o conceito de raça, portanto não pode ser racismo de maneira alguma. Esse professor Bajonas e Emir Sade, eles não são capazes de perceber isso, eles não entendem o que leem. E nesse manifesto do professor Bajonas está cheio de erro de português, o homem não sabe, ele é analfabeto funcional e analfabeto material, não é só funcional. E está dando aula numa universidade e ninguém entende que isso aí é empulhação, que isso é vigarice, que isso não pode ser. Que isso não se pode dar um diploma autorizando o indivíduo a exercer uma profissão para a qual ele não está qualificado. Que isso é um crime, que isso é um estelionato. As pessoas não entendem isso. Vão demorar a entender ainda, não, Olavo, do jeito Mas no Brasil ninguém vai entender nada nunca, esse país está condenado, pô. Você tá entendendo? É por isso que no Brasil você não pode confiar assim, num técnico de televisão, você está entendendo? O nego chega lá com atestado de que ele é técnico de televisão e significa exatamente que não entende nada de televisão. Se os caras dão um atestado para um professor universitário que não vale, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu tive que fazer, aqui tinha uma garagem, eu tive que fazer uma reforma na garagem para poder transformar no escritório. Daí eu chamei um profissional daqui, né, que me cobrou $5.000 no total para pagar e não sei quantas vezes. Foi um plano bem facilitado. Um homem simples, do interior, um pedreirão, você está entendendo? Quando o homem começou a trabalhar, e eu ficava olhando aquilo, eu quase caía de costas, de ver a precisão, o nível de conhecimento que o cara tinha, o domínio técnico total que ele tinha do assunto. Eu fiquei besta. E é um cara assim, um redneck, um caipirão americano mesmo. Então eu falei, olha, a diferença está aí. O nego sabe o que ele está fazendo. No Brasil, vai para essas profissões quem não precisa saber o que está fazendo. Por quê? Porque realmente não precisa saber. Agora, quando você chega nas profissões ditas superiores, o sujeito sabe menos ainda. Então, como é que querem moralizar o país? Como é que essas pessoas, cujo exercício profissional, tido como honesto, já é desonestidade em si? Você está entendendo? Não pode haver profissionalismo, seriedade, onde é tudo fingimento.
Um negro que não sabe ler vai julgar se a afirmativa do outro é racista ou não é racista. Ele não sabe se é racista ou não, porque ele não sabe ler. Eu digo, se houvesse algum teor racista na afirmativa do Bornhausen, eu seria o primeiro a dizer, isso é racismo. Por quê? Porque eu sei ler, porra. Eu sei identificar o que é racismo, o que não é. Mas eu digo, a depreciação do conceito de raça jamais pode ser racista, porra, por definição. Depois, mais adiante, esse professor Bajonas pega lá, ele diz, a palavra raça não foi usada como substantivo, foi usada para substantivar não sei o quê. Eu digo, mas como é que você pode substantivar alguma coisa sem ser através do substantivo? Você está entendendo? Quer dizer, esse cara não passaria num exame de ginásio, ele está lá com diploma de professor universitário ensinando gente e dando palpite sobre questões importantes. Eu não estou discutindo nem o conteúdo do que ele está dizendo a favor do aniversário, não estou discutindo a favor pró ou contra o aniversário, não. Eu estou dizendo apenas, esse cara, usando a sua pretensa autoridade de professor, está exibindo uma ignorância em que seria intolerável num aluno de ginásio. Enquanto a gente não acabar com esta coisa no país, o Brasil não tem jeito, porra. Para mim, é só desonestidade, é só meter a mão no dinheiro. Eu digo, não. Hein, Olavo? A gente pode voltar, inclusive, para a história dos democratas e republicanos exatamente nesse ponto, de que aqui o que se considera liberal e conservative, ninguém sabe o que é, exatamente por causa dessa deturpação dos sentidos ainda, dos significados, né? Bom, existe a deturpação por ignorância, existe a ignorância, a fusão de ignorância e malícia. Aliás, é característica, porque a malícia é a caricatura demoníaca da inteligência. Quando ele não tem inteligência, ele desenvolve a malícia. E na malícia, ele tenta ser esperto e mostra a sua ignorância. Agora, com isso ele só engana outro que é mais ignorante do que ele, porque se ele é uma pessoa que sabe, identifica imediatamente. Quer dizer, um raciocínio como esse desse seu Bajonas, está na cara que é empulhação, está na cara que é vigarice. Mas por que ele está sendo vigarista? Porque ele tem a intenção de ser vigarista? Não, ele não precisa ter intenção. É vigarista intrínseco, por quê? O sujeito ser professor universitário, ser analfabeto, já é vigarice. Ele não está metendo a mão no dinheiro, não está roubando ninguém e tal, mas está fingindo um exercício profissional que ele, na verdade, não tem. O cara é professor de filosofia, rapaz. Como é que um professor de filosofia é incapaz de interpretar um texto? É capaz de interpretar o texto ao contrário. Porque o sujeito é ignorante e ainda chega lá, pega outro mais ignorante que ele, professor também, que lhe ensina que qualquer interpretação do texto é válida. A certa é válida e a errada também. Então só interessa fazer a errada, que funcione politicamente. E isto, que é o ensino da vigarista, é o ensino do estelionato intelectual, virou norma no Brasil. Aqui o negócio do desconstrucionismo já tá desmoralizado, ninguém mais leva a sério, né? Mas aí no Brasil é mandamento sagrado. Agora, se o sujeito é desonesto até nos seus pensamentos, até na sua vida intelectual, como é que ele vai ser honesto com o dinheiro? Como é que ele vai ser honesto nas suas ações? Essa roubalheira petista, ela não começou quando o Lula chegou lá. Ela começou 30 anos antes. Começou na esfera intelectual, começou com a empulhação intelectual. Você pega o meu livro Imbecil Coletivo, o livro está superado hoje, porque eu só falava ali da empulhação intelectual. Hoje já não é mais de empulhação intelectual, hoje é meter a mão no dinheiro público mesmo, você entendeu? Mas era fatal que eles fizessem isso. Por quê? Porque eles não têm noção do que é certo e errado. São todos idiotas morais, são todos sociopatas. Como é que você treina para ser sociopata? Ele começa por fingir uma profissão que ele desconhece. Ele começa por fingir que ele é professor quando ele não é. Começa por fingir que ele é milico quando ele não é. Você veja, e isso é um traço profundo da cultura brasileira. Nos anos 20, o Conde de Kaiserling, que era um filósofo alemão e que era um homem rico, vivia viajando pelo mundo, não era um grande filósofo, mas era um sujeito esperto, inteligente, né? E bom observador. E ele andou pelo Brasil e ele andou falando com escritores brasileiros, com políticos brasileiros, ele disse, olha, em todo lugar do mundo que eu visitei, as pessoas quando imitavam outras é porque elas queriam se tornar iguais a essas outras. Mas o brasileiro não, ele se contenta com a imitação enquanto tal. Ele não quer ser nada, ele só quer imitar. Só que isso que ele disse era uma coisa, se referia a uma pequena elite, você tá entendendo? Hoje em dia não. Hoje em dia se expandiu, isso virou, como é que se diz, um elemento constitutivo da sociedade brasileira.
O Camus também, que quando veio ao Brasil, fez uns comentários nesse sentido também, né? Exatamente. Sobre a Exatamente. intelectualidade que ele conheceu. Qualquer pessoa que, vamos dizer, observador estrangeiro que tem um pouco de capacidade de discernimento, percebe isso. Percebe que tem alguma coisa errada no Brasil. Do que tem errado é isso. Aí nada é verdadeiro. É tudo de papelão. As pessoas... Lima Barreto tem páginas e páginas sobre isso. Quer dizer, no Brasil, quem quer ser militar, não é porque ele gosta das atividades militares, é porque ele gosta da farda. Você está entendendo? O jeito que vai ser médico, como não é porque ele gosta de medicina, de ciência, não, ele gosta do prestígio social da medicina. Então é tudo fingimento. E isto é a forma mais profunda e mais geral de estelionato que tem no Brasil. Porque você não pode confiar num único profissional. Você vai no médico, ele está lá fingindo que é médico. Só que você não está fingindo que é doente. Você chega lá, doutor, daqui, tô com gripe, tô com hemorroida, tô com um bicho de pé. Você não está brincando, você não está fingindo. Mas ele está fingindo que te cura. Ele está fingindo que trata de você. Então é um país de atores de teatro bambembes, tá entendendo? São todos atores. E isto é a doença brasileira. A gente tem que extirpar isso, a gente tem que começar a cultivar a sinceridade. Agora, quando você cultiva a sinceridade, você tem que abdicar de ser bem tratado pelas pessoas, pelos bem pensantes, você está entendendo? Eu digo, eu estou cagando e andando para a opinião de toda esta elite falante brasileira, que é composta só de moleque. Quem não é moleque é vigarista, quem não é vigarista é burro, quem não é burro é ladrão, você está entendendo? Então, é uma corja absolutamente desprezível. Agora, quando você pega pessoas de real valor, mas no Brasil ninguém conhece. O Brasil teve um dos maiores filósofos do século, que foi Mário Ferreira dos Santos. O país trata de enterrar o sujeito, porque está tão acima da capacidade nacional, que eles fazem de conta que não viram. E se você não está no nível, vamos dizer, daquela pseudo-intelectualidade carioca, né? Tipo Arnaldo Jabor, João Ubaldo, etc. Aquele pessoal que sabe de Fausto Wolff, que é aquele intelectual de botequim, tá, intelectual só de bate-papo, né? Pessoa digestivo, intelectual digestivo, tá entendendo? Se você está acima do nível digestivo, você está errado e você não existe. Porque esta gente dá os limites do que o povo pode saber e não pode saber. Ou seja, ninguém pode saber o que eles não sabem. E se aparece alguma coisa um pouco superior a eles, eles desaparecem com aquilo para que ninguém saiba que existiu. E isto... Para que ninguém saiba que eles não entendem daquilo. E ninguém vai saber que eles não entendem. Então é uma coisa horrível de você ver isso. E eu agora que eu estou vendo de longe fica mais horrível ainda. Porque quando você está aí dentro, você tem que suportar essa coisa. Então o cérebro humano sempre inventa alguma desculpa para justificar o intolerável, tá entendendo? É mais ou menos que nem aquela história aquele filme que o sujeito está no campo de concentração e inventa uma historinha para esqueci como é que chama. Do italiano. É do italiano, exatamente. Olha, a gente quando está na merda, a gente faz isso, tá entendendo? A gente inventa uma historinha para a gente se consolar, ou para não escandalizar o filho, e acaba acreditando naquilo. E eu não sei, eu não compreendo como eu aguentei viver 59 anos no Brasil, eu não compreendo mais. Porque é tão anormal, tão louco. Quando você vai para a Europa, você já vê isso. Agora, vivendo um tempo aqui nos Estados Unidos, rapaz, você entende que os brasileiros tomaram o bonde errado. O brasileiro não quer ser feliz, não. O brasileiro quer se foder, você tá entendendo? Porque aqui, por exemplo, aqui nos Estados Unidos... Não tem a ver a história do normal aqui país da bunda, tá certo. O normal aqui, as pessoas vamos dizer, elas são felizes, elas acreditam no que elas estão fazendo, elas se dedicam, elas gostam dos seus semelhantes, elas gostam de trabalhar pelos seus semelhantes, elas têm amor ao próximo. Em geral, elas são assim. Tem quem não seja, evidentemente. Mas no Brasil, não. No Brasil, assim, todo mundo vive desconfiado de todo mundo vive com medo de todo mundo. Cada um se sente um tímido na festa, você está entendendo? Aí só tem dois tipos de pessoas. Tem os tímidos e tem os cara de pau. Não é assim? E quando o cara de pau é aquele sujeito que os tímidos moram de medo dele. Né? Então é o Lula. A gente vai abrindo caminho com os cotovelos, tá entendendo? Fazendo de conta que ele é isso e aquilo. E o pessoal fica com medo, né? E acaba acreditando que ele é isso ou aquilo. É horrível, horrível você ver isso. E quando você vê que os nossos escritores... Nesse contexto, a sociedade de confiança é impossível. Não, é a sociedade da suspeita total.
E é uma quantidade de infelicidade humana, de fracasso humano, que é inconcebível. Quer dizer, olha, uma vez eu fiz uma enquete entre os meus alunos. Eu perguntei, qual de vocês está numa situação social melhor do que os seus antepassados? No meio de 100 alunos só tinha uma pessoa, que era filha de um boiadeiro e conseguiu pegar um diploma de enfermeira. Os outros eram todos filhos de gente que está decaindo. Então, aquilo era uma exposição de fracasso absolutamente monumental. Outro teste interessante foi feito pelo Meira Pena, que ele perguntou para os alunos dele, no tempo que ele lecionava na Universidade de Brasília, a que classe social eles pertenciam. Nenhum acertou. Quase todos pertenciam à burocracia estatal. Tudo filho de funcionário público. Eles não sabiam disso. Eles diziam burguesia, pequena burguesia, proletariado, tudo. Menos a classe social que realmente pertence. Então, se o pessoal não sabe que classe social pertence, não sabe onde está, não é isso? Você veja o Emir Sader. O Emir Sader é o sujeito que vive falando mal da burguesia, porque é elite, não sei o que, e está lá disputando um título de sócio proprietário do clube dos Caiçara, que é o clube da burguesia carioca. Eu digo, então ele não é burguês? Não, o burguês sou eu. Mas é uma coisa horrorosa. E também é o país onde o sujeito que veio da classe pobre, mesmo que ele esteja rico, faz 50 anos, ele continua sendo tratado como se fosse pobre. O Lula está rico há muito tempo, mas ele continua sendo pobrezinho operário. Por quê? Porque é inculto. Então o pessoal também confunde incultura com falta de dinheiro. Olha, na situação atual, eu devo ser um dos homens mais cultos do Brasil, os caras me consideram um burguês, embora eu não tenho casa própria. Eu tenho 2 automóveis usados aqui nos Estados Unidos, o automóvel tem 13, 14 anos, tá entendendo? Isso depois que eu vim para cá, porque no Brasil eu não tinha nem isso. Eu sou filho de operário, minha mãe era operária da indústria gráfica. Quer dizer, vim também da classe pobre, mas eu sou um membro da elite. E o Lula, que é presidente da República, está rico, o filho dele está milionário, a família dele está milionária, meteram a mão o quanto puderam, entraram tudo até negociar, enriqueceram, e ainda é o pobrezinho, coitadinho operário. Quer dizer, é um povo que vive de mentiras, de ilusões. Eu digo, claro, os americanos também, vejam, eles se enganam, mas eles se enganam quando alguém sonega a informação deles. Agora, se a informação é visível, eles percebem. Né? Aqui, nenhum candidato se fez de pobrezinho, porque todo mundo sabe que sonega é candidato e tem dinheiro para ser candidato. Pode enganar a pessoa, vamos dizer, coisas assim que foi pensar, Nancy Pelosi, ela fez a fama dela lutando pelos direitos sindicais. Não é isso? Quando for ver, na fábrica, na indústria dela, que ela tem uma vinícola enorme na Califórnia, não tinha um sindicalizado lá dentro. Tá entendendo? Mas é uma coisa que, assim, é difícil de saber, você só fica sabendo investigando. Não é isso? Então a pessoa pode enganar, mas engana com coisa assim que está bem escondidinha. Agora, aí no Brasil, não. Você está vendo que o sujeito é rico e ele diz que é pobre e você acredita. E o outro, você está vendo que é pobre. Você está ouvindo o Olavo de Carvalho falar, você sabe que o Olavo de Carvalho não tem de cair morto. Quer dizer, eu estou aqui com os 2 empregos que eu tenho, do Jornal do Brasil, do Diário do Comércio, viu do meu salário, que dá para comer, não falta nada, graças a Deus, mas é uma coisa muito modesta. E eu não tenho bens. Não tenho bens de espécie alguma. Né? Quando o meu pai morreu, ele me deixou lá uns hidrolotes na Ilha Comprida. Você sabe que é um hidrolote, né? Hidrolote é um lote embaixo d'água. E os pais não valiam absolutamente nada. Tá certo? E a maioria eu vendia por esse banana num momento de aperto para pagar umas dívidas. E acabou, eu não tenho nada. Eu tenho aqui um cachorro, 2 carros velhos, né? E pronto. Então eu sou o burguês sem bens. É o agente da CIA. O agente da CIA, ele está com o dinheiro da agente da CIA, agente do Mossad, trabalho para o Departamento de Estado. A conta na Suíça. Dizer, é uma coisa assim, o brasileiro vive de mitos, de mentirinha mesmo. Quer dizer, é um povo de mentiroso. Assim, a tendência natural do brasileiro, a sociedade impele as pessoas a ser mentirosas. Ajuda a ser mentirosa, estimula a ser mentirosa e a viver num mundo de fantasia.
Você acaba de ouvir o lado A do Quinto Bate-Papo com Olavo de Carvalho. Não deixe de ouvir o lado B.